que é, na verdade, sobre o Plano Safra 2017-2018, que oferece ao produtor rural 116 bilhões de reais a juros controlados. Mas será que esses recursos vão chegar nas mãos do produtor? Um histórico de planos dos últimos 18 anos mostra que nem tudo o que o governo oferta é realmente aplicado. Nesta temporada, apenas 62% foram utilizados. Um dos motivos é o excesso de garantias exigidas pelos bancos para liberar os recursos. O Fernando cria aves e, há 9 anos, acessou os recursos do Plano Safra para construir esta granja de 4 galpões em Goiás. O empréstimo foi de R$800 mil e, na época, a taxa de juros era de cerca de 7% ao ano, com 12 anos para pagar. Agora ele precisa novamente de um financiamento para modernizar o sistema de criação, mas com as taxas anunciadas pelo governo para a safra 2017-2018, ele disse que vai ficar difícil. O juros estava mais ou menos 7,25%. E a inflação estava na faixa de 8%, 9%. Então, a gente tinha, na realidade, um juros negativo, juro real negativo. Teria uma taxa negativa, teoricamente, de 2,75%. Hoje, a inflação com 4%, eu tenho um juro real de 3,5%. Então, acaba desbalanceando um pouco o produtor. E o produtor acaba tendo dificuldade de fazer esses pagamentos. As taxas de juros reais do Plano Safra, que correspondem à tarifa subsidiada pelo governo, menos a inflação do ano, chegaram a ser negativas entre 2012 e o primeiro semestre de 2016. Mas o cenário mudou nos últimos anos e a expectativa é que no fim de 2017 a tarifa de custeio fique em 4,38%. O Joaquim é sócio do Fernando e já usou recursos de custeio do Plano Safra para financiar as lavouras de grãos. Mas há 7 anos não conta mais com o apoio do governo. Apesar dos juros controlados serem sim mais atrativos que os de mercados, as exigências para conseguir o empréstimo ficaram tão rígidas que ele não consegue mais atendê-las. A partir, se não me engano, agora de 2012 para cá, a gente não consegue mais pegar, eles estão querendo garantia real. Garantia real seria o quê? Hipotecar a fazenda. E então a maioria das áreas da gente são arrendadas. Então não posso hipotecar a fazenda do outro proprietário. Plano B é mais com a trade. Aí o juro vai quase que dobra o valor. E o caso do Joaquim não é raro. Segundo o Ministério da Agricultura, nem todo o valor ofertado pelo governo é realmente acessado. Entre 1999 e 2017, apenas 93% dos recursos foram aplicados. Nos primeiros anos desta série, o acesso superava 100% do que foi disponibilizado. Em compensação, na atual safra, o percentual ficou em torno de 60%. Desde que começou a crise econômica, a partir de 2015, vamos deixar melhor marcado, os depósitos à vista entraram em queda. Eles já estão numa queda de 36%. Alcançaram uma queda de 36%. E os depósitos em poupança, que é a outra parte da onde vem o dinheiro do crédito rural, ele caiu 18%. Como tem menos recursos para serem emprestados e não podem se dizer que esse dinheiro não tem o suficiente, os bancos elevam extremamente as suas exigências, fazendo com que haja seletividade no crédito. Segundo o diretor de Crédito e Estudos Econômicos do Ministério da Agricultura, um dos motivos para que os recursos não cheguem ao produtor é a imprevisibilidade da fonte do dinheiro, que são depósitos bancários à vista e em poupança rural. Nós estamos falando de duas fontes que elas estão estritamente vinculadas ao comportamento da economia. Em função disso, você às vezes faz uma estimativa que pode não se confirmar na fonte. Para o advogado e ex-secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, José Carlos Vaz, outro grande desafio é fazer com que, além dos recursos, as taxas de juros controladas cheguem ao produtor. Elas não chegam para o produtor naquilo que foi anunciado, porque existe prática de mix de recursos, porque tem que comprar produtos, porque existe taxação de IOF na operação de crédito rural, porque se as taxas forem muito vantajosas para o produtor, leva a uma elevação dos preços dos seus insumos. Então essa questão de taxa de juros ela é uma questão mais política, ela não tem um viés técnico como deveria ter. E esse é um dos fatores que incentivam o produtor a buscar dinheiro no mercado. Segundo o superintendente técnico da CNA, quando o governo oferece uma taxa de 9,5%, na realidade, a tarifa pode chegar a quase 20%. Tem que avaliar o que é mais vantajoso. Às vezes o crédito num banco
que não é oficial, oferece 16%, mas sem nada das exigências que o crédito oficial está pedindo, né? Então, assim, a própria indústria que faz o barter, a troca por insumos, às vezes a questão da agilidade, né, é muito mais vantajoso para o produtor. Segundo o ministro Blairo Maggi, o que vai ser ofertado na próxima safra não chega nem a 50% da real necessidade da produção brasileira. Para a CNA, o Ministério da Agricultura precisa lutar por custos administrativos bancários mais baixos para que mais dinheiro chegue ao produtor. Outra reivindicação é por uma política agrícola de longo prazo, para que o produtor possa se programar. Nós estamos buscando consultorias especializadas, né, para trabalhar junto com a gente. Eu não vou conseguir engessar um orçamento por 5 anos, mas eu posso deixar amarrado, por exemplo, algumas linhas de investimentos que são prioritárias para o país.